Boa tarde! Opa! Boa tarde! Estão me ouvindo bem? Vamos procurar um filtro, né? Porque hoje eu não estou nos meus melhores dias, mas estamos aqui firme e forte para entregar conteúdo para vocês. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Fátima. Me manda a solicitação, Sara, que a gente já te coloca aí. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Fátima. Estão me ouvindo bem? A Sara já está entrando. Hoje nós vamos fazer uma praticamente reprise da live que nós apresentamos no dia 4, sobre os centros de inteligência do Eneagrama. E naquele dia fatídico que todas as redes sociais caíram, a live ela não foi finalizada. Hoje, fuçando aqui no Instagram, eu descobri que ela ficou gravada, eu até postei, compartilhei aí, mas ela não foi finalizada. Então, hoje nós faremos novamente a mesma live do dia 4, mas que, se Deus quiser, Tio Zuki não tropeçará nos fios e ela será finalizada certinho. Boa tarde, Nádia. Sara, eu já tô tentando te aceitar aqui, não tá indo. Bom, para você que tá chegando agora, aproveita Olá. e Entrei? compartilha. Entrou. Ah, Boa entrou. tarde, Sara. Olá, boa tarde. Boa tarde, povo. Tava aqui mandando os aviãozinhos e acabei nem sabendo. Ai, agora entrei, não entrei? Mas estamos aí. Falta fé, não é Entrou. isso? Exatamente. Aproveita, gente, e compartilha essa live aí com os amigos, Isso, estando no aviãozinho, para que isso. mais Tô pessoas aqui. recebam esse conteúdo aí sobre inteligência emocional, a visão do Eneagrama aí sobre os centros de Uhum. inteligência do Eneagrama. Exato. Vamos refazer, né? Como você estava falando daquele dia que foi tão assim, eu fiquei, meu Deus, minha internet, minha internet. E quando na verdade era de todo mundo, né? Até descobrir, foi uma luta, hein? Sim. Aí todo mundo foi pro Twitter, foi pro Aham, Telegram, né? foi. E eu A fui Fê depois, eu fui para chegou. outras redes depois de testar a internet, depois de desligar roteador, ligar roteador. Meu Deus, minha internet foi que eu. Mas é isso mesmo. Oi, Gabi, oi, Raquel, Michele. A Fê tá aqui. Fê, Você manda a chama ela? solicitação. Deixa Oh. eu ver aqui. Ah, eu consigo chamar sem ela Oi, me mandar a solicitação. Nádia. Fátima, a galera aqui toda entrando aí. Ilana, Marlúcia. Heloísa, isso. Nath, que deve ser Natália. Oi. Oi, Boa Fê! tarde! Estamos aqui firmes e fortes, contrariando todas as adversidades, porque eu tenho uma asa 7 aqui, bem otimista. Só Deus sabe como eu tô aqui hoje. Tinha programado para fazer lá do serviço, infelizmente não fui trabalhar, estou em casa. Então vamos que vamos, meninas. Uhum. Sim, simbora. Boa tarde, Salete. Boa tarde, Emerson. Compartilhem essa live, cliquem no aviãozinho e convidem os amigos para estarem aqui com a gente,
sabendo mais um pouquinho sobre os centros de inteligência do Eneagrama. Isso. Eu sou a Alexandra Camargo, eu sou coach pessoal e trabalho com o Eneagrama de forma implícita nos meus processos de coaching. Estou fazendo formação com essas duas queridas aqui, com a Sara e com a Fernanda. Nós fazemos formação de analista, especialista e terapeuta, eu e Sara também em Eneagrama. Então, nós estamos aqui para compartilhar a ferramenta do Eneagrama com vocês, que é uma sabedoria milenar, que nos apresenta aí 9 traços de personalidade. E esses 9 traços de personalidade, eles são divididos em 3 centros de inteligência. O centro emocional, o centro racional e o centro visceral ou prático. Eu vou falar um pouquinho para vocês do centro emocional, a Fê vai falar sobre o centro racional e a Sara vai falar sobre o centro prático. Isso. Tá certo? E agora as meninas vão se apresentar para vocês também, falar um pouquinho do trabalho dela. Oi, Fê, quer ir? Vocês estão me ouvindo bem? Porque para mim tá falhando aqui. Estamos sim, Fê. Não? Ah, então tá tranquilo. Então, mesmo que eu não ouça bem vocês, né? Tá dando um delay bem grande. Eu já tentei. A Fê tá cortando mesmo, tá picotando. Para você está ok? Fê, às vezes, não sei se você tá pelo Wi-Fi ou pela internet do celular, mas às vezes pela internet do celular flui melhor. Isso. Eu botei do celular, acho que agora vai. Bem, eu me chamo Fernanda Albuquerque, né? E eu tô junto com essas meninas lindas, né? No curso de formação, né? Um curso, né? Que eu iniciei recentemente de terapeutas também, né? E aí a gente está nessa caminhada, né? Não só do nosso autoconhecimento, mas também de transbordar, né? Tudo aquilo que a gente já vem aprendendo, né? E crescendo, né? Com o máximo de pessoas que a gente puder, né? Enfim, isso. Hoje eu acho que Sim. dá certo, né? Dá. Não, o tio Zuki já andou, né, resolvendo os passos dele para não tropeçar nos fios. B. Eu sou a Sara, né? Como as meninas falaram, eu estou fazendo o curso de formação em Eneagrama, de analista, especialista, eu de terapeuta em Eneagrama. Sou psicóloga de formação há mais de 15 anos, então já conheci o Eneagrama há muito mais tempo, porém não tinha um conhecimento muito aprofundado, né? Eu tinha ficado só por ali nesse conhecimento raso entre as personalidades. E eu acho que mesmo enquanto psicóloga, a gente precisa sempre trabalhar e conhecer, né, novas ferramentas, tanto para atuar dentro da área da psicologia, mas especialmente para que isso possa nos engrandecer e para que isso possa nos fazer crescer, né? Porque não adianta a gente querer cuidar do outro sem cuidar da gente primeiro. Então, isso aí é um tiro na água. Mas, de qualquer forma, estou procurando sempre, né, me atualizar, me aperfeiçoar, conhecendo novas ferramentas, para atuar também junto da área da psicologia. E hoje nós vamos falar sobre os centros viscerais, que é inclusive o centro pelo qual eu estou inserida, né? Estou lá bem enraizada nele ainda, tentando, lógico, essa melhora eterna sempre, né? Até um dia que a gente morre, a gente está procurando melhorar e evoluir. Olá, conseguindo me Fernanda. ouvir? Sim, Sara. Pronto. Aí, ó, estão te fazendo elogio aqui, falando que você parece ter 17 anos. Uhum. Ai, não tô. Bom, Não tô. gente, Vá. Eu tô não tá ok. conseguindo ver os comentários? Tá Isso, eu não ok. tô conseguindo ver os comentários. Tá ok. Bom, gente, eu acho que antes da gente começar a falar sobre os centros de inteligência, eu acho bacana a gente comentar aqui que nós, seres humanos, temos 5 emoções básicas, né? Por que que eu tô falando isso? Porque cada centro, ele tem uma emoção principal, tá? Então, as emoções básicas do ser humano são a raiva, a alegria, a tristeza, o medo e o nojo, né? E
Na verdade, eu aprendi com uma querida professora de PNL aí que nós temos o amor, que o medo e a surpresa, né, conforme os últimos estudos aí sobre a inteligência emocional, eles startam o mesmo sentimento, os mesmos impulsos nas pessoas. A raiva e o nojo também, e aí temos a alegria, a tristeza e o amor. E os 3 centros de inteligência do Eneagrama, eles envolvem, aí eles trabalham em cima de 3 emoções, que são o medo, a raiva e a tristeza, que causa aí o sentimento de vergonha. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do centro emocional, tá? Que engloba as personalidades 2, 3 e 4, tá? E o centro emocional, as personalidades do centro emocional, elas são movidas pela emoção da tristeza, pelo sentimento de vergonha, tá? São pessoas que têm o foco aí em relacionamento, em reconhecimento, status e lideram envolvendo as pessoas. São pessoas que têm bastante empatia, que pensam no próximo e buscam sempre ajudar o próximo, envolvendo as pessoas, tá? No caso, a tríade aí dos emocionais, elas têm uma crença limitante, uma sensação básica aí de desamor. Então, elas estão sempre em busca do amor. O traço 2 de personalidade, porque busca aí o amor, ele busca ser amado. E de que forma ele busca ser amado? Ele é o prestativo do Eneagrama, então ele busca estar sempre ajudando o próximo. E ele acaba, muitas vezes, esquecendo de priorizar as suas coisas pessoais, a sua própria vida, para servir e ajudar o próximo. Então, quando essas pessoas do traço 2, elas estão com um nível de consciência, como eu diria, com um nível de consciência mais elevado, em seu estado equilibrado, elas conseguem ajudar aos outros, ao mesmo tempo fazer as suas próprias coisas, e elas são pessoas muito altruístas, tá? Mas quando essa busca de ajudar o próximo está em desequilíbrio, o que acontece? Essas pessoas, elas acabam sendo manipuladoras, porque elas acabam agindo muito por conta do orgulho, e elas acabam passando na cara tudo que ela fez para os outros, né? Eu fiz isso por você e você não deu valor, você não reconheceu, e elas têm muito sentimento de ingratidão. A Fernanda caiu, mas ela entrou por outro aqui, ó. Vou aceitar aqui a Fê. E agora vai, gente. Foi, Fê? Agora foi. Então, gente, eu falei um pouquinho para vocês sobre o traço 2 de personalidade, que é o primeiro perfil aí da tríade dos emocionais. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o traço 3 de personalidade, que são pessoas que buscam por performance. Elas buscam o reconhecimento do outro. E de que forma que elas buscam esse reconhecimento? Fazendo sempre o seu melhor. Então, essas pessoas, elas buscam ser reconhecidas não por quem elas são, mas pelo que elas fazem. E por isso, muitas vezes, as pessoas do traço 6, elas são tidas aí como workaholic, elas são muito voltadas para o trabalho e acabam esquecendo de priorizar a família, de priorizar o seu lado pessoal, tá? Então, elas buscam reconhecimento fazendo sempre o seu melhor, mas o seu melhor onde e como?
no trabalho, focando em metas e objetivos, em serem reconhecidas por serem melhor naquilo que fazem, independente do trabalho que realizam. E muitas vezes, quando esse sentimento está em desequilíbrio, né, essa vergonha por não ser reconhecida da forma que ela esperava, por não ter o status que ela almeja, porque é uma pessoa que visa muito status, ela acaba se mascarando, né? O traço 3 do Enneagrama, ele tem essa habilidade de se adaptar aos meios em que vivem e acaba mascarando muitas vezes o seu sentimento. Enquanto o traço 2, ele coloca a vergonha para dentro, o traço 3, ele mascara e ele busca não sentir, né, essas emoções. O traço 2 já se fecha em copas, porque a prioridade dele é ajudar o próximo e acaba se esquecendo dos seus sentimentos. E o traço 4 do Enneagrama, que busca por profundidade, que são conhecidos aí como os intensos, os mais sensíveis do Enneagrama, são pessoas que buscam aí mostrar os seus sentimentos. Eles são intensos na forma de sentir. É muito bacana, eu não sei se você trouxe, Sara, aquela imagem que você tinha imprimido e apresentado na última live. Perfeito. Então, essa tríade aqui, eu estou falando da tríade do coraçãozinho aqui, tá? Do sentir, tá? Que tem aí essa crença de desamor e busca sempre por amor, por reconhecimento. E o traço 4 do Enneagrama, ele busca isso com muita intensidade. Então, se ele não está bem, ele demonstra. E se ele está feliz, ele demonstra mais ainda. Mas o sofrimento, ele tem essa crença, diferente do traço 7 do Enneagrama, que é um traço muito otimista, o traço 4, ele é muito pessimista. Então, ele acaba vendo sempre o pior lado das coisas e acaba tendo flutuações de humor muito corriqueiras, né? Ao mesmo tempo que ele tá bem, passa os 5 minutos aí, ele já tá naquela bad, naquela fossa, e ele, diferente do traço 2, que guarda o sofrimento para si, o traço 3, que se adapta e acaba mascarando o seu sofrimento, o traço 4 se permite sentir. Mas todas essas personalidades, todos esses perfis que eu acabei de falar para vocês, o 2, o 3 e o 4, eles estão focados no sentir. Eles estão focados em sentir o próximo, em sentir os próprios sentimentos e em acolher o sentimento dos outros. Por isso, eles são muito focados aí em relacionamento, em reconhecimento, em status e lideram, quando lideram envolvendo sempre as pessoas. É isso, gente. Eu acho que eu já falei um pouquinho aí sobre os emocionais, né? E lembrando que a emoção central dessa tríade é a emoção da tristeza, o sentimento de vergonha que impulsiona os traços emocionais do Enneagrama. E é muito importante a gente ter consciência de qual tríade nós nos encaixamos, para quem ainda não conhece o Enneagrama, para quem ainda não conhece o seu traço de personalidade, ter essa percepção através dessa live que a gente está fazendo. Eu falei um pouquinho de como os emocionais eles se percebem, né? Como eles percebem o mundo ao seu redor e de que forma eles se comunicam com o mundo ao seu redor. Da mesma forma, é importante você prestar bastante atenção em todas as tríades, em todos os centros de inteligência, para conseguir se perceber de que forma você está sentindo, de que forma você está se colocando no mundo. Porque através desse canal que você vai conseguir desenvolver a inteligência emocional
de acordo com a sua personalidade e lidar com as adversidades da vida, desenvolver aí de acordo com um canal específico que você está recebendo e que você está emitindo os seus sentimentos, as suas emoções. Não é isso, meninas? Isso. É isso. Fê, quer falar? Sim, posso falar sim. Acho que agora deu tudo certo. Troquei Sim, de sim. celular, Sim. né? Agora tá. Então, eu vou falar da tríade mental, né? Que na verdade é a tríade onde eu estou inserida. E assim, como a Ale tinha falado, né? Nós temos os 3 centros dentro da gente, né? Todos nós temos o centro emocional, o visceral, o mental, né? Mas conforme a gente vai se colocando no mundo, né? A gente começa a nossa personalidade ela começa a ser formada na infância, então a gente precisa sobreviver. E aí a gente para, né? Embora a gente sinta, a gente tenha a questão da ação, né? A gente começa a filtrar as coisas, né? O mundo pelo mental, né? Então, qual é o nosso padrão? Quando a gente está inserido no mundo, a gente começa a responder, né, as questões da vida pelo filtro mental. A gente começa a perguntar as questões da vida pelo filtro mental. Então, assim, como é que funciona, por exemplo? Às vezes acontece um fato ruim, né? O emocional ele vai sentir. Ele vai sentir, às vezes o sentimento até paralisa a pessoa, né? Já o visceral, não, ele vai agir, ele vai resolver. E aí, muitas das vezes, o emocional acha que o visceral, poxa, o cara não tem sentimento, a pessoa não tem sentimento. Não, ela tem. Ela tem, só que o filtro dela passa para a ação. Eu tenho que resolver. Depois eu sinto, né? E o legal é que existem essas diferenças e a gente precisa se encaixar, se encontrar naquilo que somos, né? Até mesmo para que a gente saiba que nós somos assim. No que é que a gente pode melhorar? Eu, por exemplo, como uma mental, como uma pessoa que é mental, né? Que está muito na lógica, né? Eu preciso perceber que eu preciso ir mais para a ação, né? Ou para a emoção, e nisso tudo a gente vai se completando como um todo, né? E aí, como é que funciona o mental, né? A emoção central do mental, né? Da tríade mental, que é o 7, o 6 e o 5, né? Que ficam mais filtrando tudo pela mente, né? O medo central, a emoção central é o medo, né? E qual é o medo? Né? Na outra live, né, que caiu, a, a Sara chegou a falar, né, a fazer um link, né, da questão do desamparo, desamor, não foi, Sara? Você fez esse link, né, com a psicologia, né, o desamparo, o desvalor e o desamor, não foi? Isso foi muito legal também, foi até um insight aqui, né, para mim, que sou mental. O que acontece? A gente tem uma sensação na infância de desamparo. Acontece alguma coisa que, de alguma forma, eu senti isso, né? O que passa para o filtro mental é esse. Então, ele pensa assim, olha, se eu começar a vir, né, focar no futuro, né? E os mentais focam no futuro, né? Como é que eles focam no futuro? Na mente, né? E aí ele fica, por exemplo, o 5, ele fica ali focando no futuro, numa maneira, né, de não perder a energia, né? Meio que uma avareza da própria energia, né? E aí um certo isolamento para não sentir a dor, né? Que foi uma dor de desamparo muitas das vezes, né? E aí ele faz um isolamento emocional. Fica ali na mente analisando, aprendendo o tempo todo, tentando prever o futuro. O 6 faz muito isso também, né? O traço 6 de personalidade, ele começa a passar pelo filtro mental e também o filtro do medo, né? Que é um medo de ser o protagonista da sua própria vida, de ser o autor da sua própria vida, né? E aí o 6, o que ele faz? Ele está sempre linkando linkando as suas decisões, condicionando as suas decisões a outros, né? E muitas das vezes até esquece de viver o que ele quer, né? E não só isso, né? Ele fica com tanto medo porque ele vai lá para o mental e começa a projetar, olha, se fizer isso, vai acontecer isso. Às vezes uma simples ida à praia, né?
paralisa o traço 6, porque ele pensa assim, gente, mas e aí, se chover, e se não sei o quê, né? E aí ele começa a imaginar tantas hipóteses ruins que podem acontecer que ele não faz, né? E aí é aquilo que a gente estava falando, o mental precisa também vir para a ação, precisa vir para a emoção, é um equilíbrio disso tudo, né? O 7, por exemplo, né? Ele tem o medo de sentir dor, né? E aí ele está sempre, quando ele se depara com uma coisa ruim, ele está sempre trazendo aquilo, né? Ele faz uma análise muito rápida, ele faz uma racionalização do que poderia ter sido pior. E aí, às vezes, uma coisa muito ruim, ele fala assim, mas podia ter sido pior, né? Aconteceu isso, mas podia ter acontecido algo, né? Enfim, e aí a gente vê vários tipos sets, como aquela menina que a gente viu no painel, né? A nossa colega de estudo, que, tipo assim, vazou a água na casa dela, inundou tudo, estragou tudo. Ela falou, mas podia ser pior, né? Porque já pensou se tivesse sido um furacão e quebrasse a casa toda? Não, foi só a casa inundada. O 7 vem nesse padrão, né? E isso até tem que ser realmente revisto, porque muitas das vezes o 7 se encontra em situações que você fala assim, por que ele não sai disso? Ele não sai porque ele está racionalizando, ele está pegando, dando uma conotação boa para o que não é bom, né? E aí, assim, o mental, ele vai ficando muito naquela questão de ansiedade, de antecipar o futuro o tempo todo, fica, muitas das vezes, achando, nos diálogos mentais, né? Ele fica conversando com ele mesmo, né? E realmente não vem para o agora. Né? E o que a gente tem que fazer realmente? Normalmente os traços mentais eles são muito ansiosos, né? Eu, quando era adolescente, eu costumava dizer assim, meu Deus, eu precisava dormir, eu tinha essa dificuldade de dormir, e eu falava assim, eu queria que tivesse um botão para eu desligar a minha mente, porque ela não para de pensar, né? E assim, você fica tentando parar de pensar e começa a pensar em outra coisa, e não dorme. E o mental tem muito isso. Então, qual é o desafio do mental, né? Vir pro agora. A gente tem que vir para o agora, viver o agora, sentir o agora, né? Vir para o emocional, vir para a ação, planejar menos e executar mais, né? Conectar com o sentimento, conectar com o todo, né? Nós não somos únicos, né? No nosso, naquilo que a gente passou no desamparo, né? E é mais ou menos isso. Eu espero ter conseguido, de alguma forma, né? Ajudar e cooperar aí com a definição daquilo que é ser um mental, né? O que é que está Com nessa certeza. tríade mental. Com Não, sim, certeza, sim, Fê. com E eu certeza. acho bacana fazer um link aí que você falou. Na outra live eu já tinha falado sobre isso, e nessa eu acabei esquecendo. Você falou que os mentais, eles vivem no futuro, né? Enquanto os emocionais, eles vivem no passado. E também é um desafio trazer essas personalidades para o aqui e agora. Então é importante fazer práticas de mindfulness, enfim, para trazer essas personalidades, porque eles vivem muito no passado e por isso esse sofrimento, né? Eles gostam de reviver os sofrimentos e é importante falar um pouquinho disso, né? Que os emocionais vivem no passado, os mentais no futuro e os viscerais no presente, né, Sara? E outra coisa que eu Sim. acho bacana falar, Fê, que você, como sendo 7, acabou não falando, o 7, além do medo, da dor, que ele não gosta de se conectar com a dor, né? Ele tem bastante medo de ser privado, né? De ser privado do seu prazer também. E eu acho bacana, depois que a Sara falar sobre o Centro de Inteligência Prático, se a Fê puder falar, aproveitar a presença da Fê aqui e falar um pouquinho de como a descoberta do seu traço impactou na sua vida, que foi aquela primeira live que a gente fez, né, com a Nádia e com o Pepa. Se der tempo, Fê, você topa? Com certeza. Então, beleza, bora lá, Sara. Joia, joia, vamos lá. Pegando o gancho que a Fê falou, né, especialmente a respeito do pensar, do sentir, do agir, essa é como se fosse nosso tripé, né, para tudo, tanto dentro da área da psicologia, de uma forma geral. Então, nós somos seres que pensamos, que agimos e que sentimos. O problema é que muitas vezes esse tripé não está muito equilibrado.
Então, a gente, em alguns momentos, pode potencializar mais um do que o outro. Para que a gente pudesse estar realmente em equilíbrio, firme no chão, o ideal seria que essas três instâncias que a gente chama, pudesse estar em equilíbrio constante. Infelizmente, a nossa personalidade faz com que a gente tendencione a estar mais inclinado para um do que para o outro. Então, como a Fê trouxe, né? São emoções que a gente primeiro precisa perceber para que a gente se identifique nesse centro de inteligência. A gente primeiro percebe o que eu faço diante de uma situação. Eu primeiro penso, eu primeiro sinto ou eu primeiro ajo. Esse é um dos pontos que a gente vai conseguir identificar qual é o meu centro, né, de inteligência. E em se tratando dos viscerais, né, o que acontece com esse centro dos viscerais? São centros que eles têm muita questão das percepções, dos sentidos, né? Eles estão muito focados, como a Ale falou, né, no presente, mas daí eles meio que esquecem esse futuro e esse passado, né? E eles querem o só no agora, o agir é o agora, o que tem que ser feito agora. Então, ele se expressa muito através das sensações, das percepções. Isso também faz parte do presente, né? O que eu sinto é agora, né? E, então, eles têm aquela área do ser, né? Do fazer. É uma energia muito proveniente, muitas vezes é muito agressivo, muito impulsivo. Não a agressividade de sair batendo em todo mundo, às vezes pode até acontecer, mas não é esse o foco. Mas é uma agressividade que muitas vezes pode estar ou contida ou expressa, né, de uma forma um pouco mais visceral, com o sentido real da palavra. São pessoas, né, que são traços que eles são focados nessa ação, no dinamismo, na realização, no fazer acontecer. Tem uma tendência a querer dominar ou a controlar a situação de uma forma geral e tem vamos dizer assim, uma leve queda pelo poder, não sei se é tão leve, mas para amenizar, né, já que eu estou nesse centro, então vamos amenizar um pouquinho, uma leve queda, né, pelo poder. Essa tríade aqui dos viscerais tem como base o corpo, porém existe uma área que é muito bem localizada dos viscerais, que é justamente as vísceras, né? É a área da nossa impulsividade, é o que nos move, é o que nos movimenta, é o nosso instinto quando ele grita, quando ele fala mais alto. E o sentimento, a Lê falou da emoção, a emoção central dessa tríade é a raiva. E o sentimento que traz a raiva, lembrando só um pouquinho, fazendo o paralelo entre emoção e sentimento, né? Emoção é aquilo que vem básico, que vem cru. O sentimento é a interpretação que nós damos diante dessa emoção. Então, quando a emoção central é a raiva, e automaticamente a gente vai interpretar essa emoção e dar um sentido, um significado a ela, é que a gente automaticamente passa a falar de sentimento. E esse sentimento é um sentimento de insignificância, que compõe essa tríade dos viscerais, né? Por isso que eles dão muita ênfase à realização, à ação, ao fazer, para tornar isso, para dar um significado a isso. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito da tríade que compõe, que é o 8, 9 e o 1, né? Não está aqui os numerinhos, mas é o 8, 9 e 1 que compõe essa tríade dos viscerais, né? O traço 8 é alguém que tem justamente essa objetividade muito forte, muito predominante, é alguém que é muito corajoso, tem um senso de liderança muito acurado, então é aquele que pega lá na mão, vamos minha filha, se é para fazer, vamos embora. Pega e vai, e faz e realiza. Tem um senso de justiça também, que é muito forte, e é uma pessoa determinada e protetor, mesmo quando não querem que proteja, ele está ali protegendo. Não, você precisa, vem cá e bota aqui. Né? Mesmo quando não precisa. Porém, existem alguns pontos de melhoria, né, desse traço 8, que é justamente a impaciência, a intolerância, existem alguns excessos, né? Então, quando ele começa a trabalhar, ele quer trabalhar até a exaustão. Se vai sair, se vai para farra, tem que ir para farra até a exaustão. Não tem aquele limite, né? Alguém que é muito intenso também nas coisas que ele faz, que ele realiza. É alguém que é impulsivo. Muitas vezes essa agressividade está atrelada a essa impulsividade, então se é algo que te traz essa raiva, essa emoção básica, naquele primeiro momento ele explode, né, e pode se tornar agressivo por isso, então ele explode, ele fala o que precisa falar e também depois acabou. 5 minutos ele não tem mais nada, não tem raiva, não tem nada, porque colocou tudo para fora. Né? São pessoas que são muitas vezes também muito centralizadores, então eles acabam trazendo esses excessos de atividades, de coisas para fazer para si, né, acreditando que o outro pode não dar conta, ou não vai estar no ritmo dele, ou não vai fazer como ele. Enfim, e aí acaba sendo, né, essa pessoa que centraliza tudo.
Lembrando que quando a gente fala dos três, né, o 8, o 9 e o 1, geralmente o 8 vai colocar para fora, o 9 bloqueia e o 1 põe para dentro. Né? Mas a sensação é a mesma. Quando as meninas falaram do sentir, né, e do pensar, é a mesma coisa. Cadê onde é que eu tô? O daqui. Vai colocar, né, para dentro, no caso, essa racionalização, né, vai pensar que é nessa projeção que a Fê falou, não, estou no 5, que é essa questão do ficar muito no mental, ficar incluso, ficar dentro de casa, isolado, né? O 6 vai projetar, lembrando que eles estão falando do pensar, né? O 6 vai bloquear, às vezes, essa racionalização, em alguns momentos já vai parecer que é uma pessoa que não pensa muito, mas está o tempo inteiro pensando, talvez seja o que mais pensa. Né? E o 7 que vai colocar para fora. É isso, meninas, me corrijam aí se eu estiver errada, tá? E aqui é a mesma coisa, o 2, o 3 e o 4, né? O 2 vai fazer com que essa emoção pareça estar para dentro. O 3 vai bloquear, é uma pessoa que parece que não tem sentimentos. E o 4 vai ter esse sentimento de uma forma muito introjetada, muito aquela que você vai olhar assim, meu Deus, o que aconteceu, né? Que está tão imerso em si. E aí a gente vem para o traço 9, que é esse que aparentemente bloqueia a raiva, né? A raiva tá ali, ele dá outros nomes, estou chateado, né? Estou incomodado, estou não sei o quê. Ele bloqueia essa raiva. Aí alguém que tem muita capacidade de adaptação, então é aquela pessoa que é da paz e amor, é o zen, né? Então ele tá ali só de boa, na lagoa, e a raiva comendo ali por dentro dele, né? É alguém que é muito adaptável, ele tem uma adaptabilidade muito grande, é muito sereno, aparentemente. Tem um senso de justiça também muito acurado, mas diferente do senso de justiça do 8. O senso de justiça do 8 é aquilo que ele acha correto. O senso de justiça do 9 é a pessoa que consegue mais identificar, né? Se sentir nos dois lados, e por isso que é muito difícil para ele tomar uma decisão, porque ele consegue ver os dois lados da moeda, vamos dizer assim. Ele consegue ser o mediador justamente no sentido correto da palavra, né? Ele está no meio, né? Ele fica sempre muito dividido entre o que é e o que não é, o que pode, o que não pode. Ai, que joia, pronto, tá ali. E aí ele tem essa visão muito holística, muito do todo, né? Então ele consegue ter essa visão e por isso lhe dá essa adaptabilidade, essa flexibilidade. É uma pessoa que geralmente é muito amigável, muito cordial, muito tranquilo, tem uma diplomacia muito grande, então ele muitas vezes ele sabe o que dizer quando é uma coisa muito dura, por isso que ele está sempre nesse papel de mediador. Geralmente é aquela pessoa que nas famílias chamam para resolver algum conflito familiar. O conflito não é dele, o conflito é dos outros, ele é fácil de resolver. Aí ele vai lá e resolve, olha, fulaninho, eu vi isso, eu vi aquilo. Então, é alguém que sabe as palavras certas, né? Na hora que precisa falar, ele está lá e fala. Porém, por outro lado, é alguém que fuja dos seus próprios conflitos. Ele resolve os dos outros porque não é com ele, ele está lá para dizer, olha, isso e é isso. Então, para ele é muito mais fácil, mas dos dele mesmo, ele foge. É alguém que é muito omisso, né? Ele não se posiciona, ele tem muita dificuldade em dar a sua opinião. Então, para ele é muito mais fácil. Pode ser, né? Tanto faz, qualquer coisa. Ele nunca está implícito de fato, naquilo que ele realmente quer, naquilo que ele realmente deseja. E outro lado é alguém também que tem muito esquecimento de si, então ele não pratica muito autocuidado, é alguém que se esquece de cuidar da sua saúde, de cuidar daquilo que te dá prazer. Ele dificilmente vai procurar algo que é para si, ele está sempre voltado para o outro, né? Que o outro gosta de fazer, o que o outro tem prazer em fazer, então eu vou lá e posso proporcionar isso para o outro, mas esqueço de proporcionar isso para mim. Todos os traços do Eneagrama, eles vão procrastinar, mas o 9... é impossível, é imbatível na procrastinação. Todos eles têm, claro que por motivações diferentes, né? Mas o 9 é o craque na procrastinação. Não faz nada. Quando assim, faltam 5 minutos. Como é, Fê? Procrastina com a própria vida, né? Com a própria Procrastina vida, isso. Embora a paixão seja, né, a preguiça, A né? preguiça, Os 9, verdade. não param quietos. Não Eles param. fazem Tudo para os né? outros, né? Mas nunca para si. Então, se ele está aqui trabalhando num projeto dele e a pessoa, tem muita louça na pia, ele larga o projeto dele, vai lavar a louça fácil, mas assim, era só o que ele estava precisando para parar com o projeto dele. Então, realmente, a procrastinação é muito mais para si, para seus projetos, para o seu crescimento, para sua, né, para tudo que é voltado para ele deixa para depois.
é alguém que é muito teimoso. Então, não, ele provavelmente não vai lhe dizer que discorda, vai balançar a cabeça, vai dizer, tá certo, mas vai empacar ali, não vai arredar o pé para fazer, não vai mover uma palha para fazer. Era muito mais fácil dizer, né? Não, não acho que é legal, não vou fazer. Mas não. Teimosia total e geral ali. Às vezes é uma explosão desmedida. Então é alguém que é muito sereno, muito tranquilo, só paz e amor, de boa. E quando você pensa que não, quando explode assim, bum, de uma só vez. E aí você até estranha, nossa, essa pessoa é tão calma, é tão tranquila, é tão pacata, o que foi que aconteceu? Exatamente, muitas vezes é por uma gota d'água, mas porque aquela raiva que estava ali dentro bloqueada, quando ela vem que explode, é completamente desmedida. E tem uma dificuldade, né? Como a gente falou, de muitas vezes se posicionar, e ele acaba se tornando uma pessoa apática, uma pessoa que está ali sempre tudo bem, tudo normal, tudo tranquilo. Então, tanto para comemorar quanto para ficar triste com alguma situação, ele está sempre na mesma, né? Como se tivesse equilibrado, mas na verdade ele está ausente daquela situação, ele está ausente daquele sentir e daquele pensar, né? Lembrando que ele está na tríade dos viscerais. O traço de personalidade 1, ele é alguém que está muito focado na melhoria. Lembrando que são os viscerais, a emoção central é a raiva. Está buscando sempre a melhoria, tanto das coisas à sua volta, melhoria para ele e tal. É uma pessoa muito organizada, muito comprometida, né? Aquelas pessoas pontuais que faz o que tem que ser feito. É alguém que tem muito foco naquilo que precisa fazer, né? São muito disciplinados e são pessoas muito íntegras, mas não porque eles são de fato, mas porque eles têm que ser. É a palavra do ter que rege essas personalidades do traço 1. Né? Eles são pessoas, por outro lado, que são muito exigentes, tanto consigo quanto com o outro, por isso que essa disciplina, né? Eu estou sempre na linha mesmo, né? O trem pode pegar, não tem problema, mas eu não vou sair da linha porque esse é o certo a ser feito. E daí são pessoas que são muito ressentidas, especialmente quando as pessoas não fazem o certo, ou quando eles estão com essa raiva, que se torna a ira, porque não é certo expressar a raiva. Então, eles vão acumulando aquela raiva como se fossem implodindo, né? Sempre para dentro, guardando essa raiva. E são pessoas que podem aparentar ser pessoas que não são trabalhadas, lógicos, né? Não estão num caminho da evolução. São pessoas que são sisudas, né? Que são enfesadas, né? Que estão assim, sempre, parece que estão sempre com raiva também, mas aquela raivinha assim, de biquinho preso. Não pode, não sei o quê. Mas são pessoas extremamente disciplinadas, organizadas, que querem realmente fazer tudo certo. Mas que precisam, né, puxar aí um pouquinho do 7, né, Fê? E trazer um pouquinho de prazer para a sua vida, trazer um pouquinho, né, dessa flexibilidade. Leveza. Isso, de leveza. Para que não fiquem carregando essa culpa. Eles têm muito uma culpa do que se eu não faço, mesmo quando eu não faço algo que é certo, eu sou culpado porque eu vi que o outro não fez e eu não fui lá para corrigir. Eles estão sempre nessa sensação de que eu preciso corrigir aquilo que não está certo, que não está bem feito. São os perfeccionistas do Eneagrama, né? Geralmente são pessoas muito julgadoras, que existe muito essa dualidade do certo e do errado. Eles estão sempre pontuando, isso não é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Para poder se orientar na vida, né? Por isso se tornam pessoas muito inflexíveis, justamente nessa questão do certo e do errado, que é, na verdade, muito subjetivo, né? O que é certo para mim pode ser errado para você, e enfim. Eles precisam trabalhar um pouco mais essa questão dessa flexibilidade. E eu acho que é isso, Ale. Então tá aqui também, trouxemos, né, o 8, 9 e o 1, dos traços dos viscerais do Eneagrama. Ficou alguma coisa? Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Não, achei perfeito. Então pronto. Achei perfeito. A Ale queria falar alguma coisa depois que a gente fizesse, né? Teve uma pergunta aí, Ale, assim, duas perguntas. Uma pessoa comentou, ela disse assim, eu tenho um pouco de cada, né? Uhum. E aí eu acho legal dizer que nós temos os 9 traços dentro da gente. Perfeito. E aí quando a gente tá na infância e aí a gente precisa sobreviver no mundo, a gente para num mecanismo de defesa que é mais fácil para entendeu? Sabe assim, quando a gente tá aprendendo alguma coisa e aí a gente acha a nossa maneira mais prática, mais fácil de fazer? Mais ou menos isso.
né? Inclusive, por exemplo, quando a gente respira, o certo é a gente respirar pela barriga. O bebê nasce respirando pela barriga. Sim. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai achando nossa maneira mais fácil de respirar, né? Eu, por exemplo, tenho o hábito de respirar aqui, que é errado. O ideal é respirar pela barriga. Então, tudo na vida tem isso. A gente sempre acha a forma mais fácil. O mecanismo de defesa é o quê? Eu tenho os 9 traços dentro de mim. Eu tenho o mental, tenho o emocional e o visceral dentro de mim. Porque Isso. quando a gente é a essência, a gente é a perfeição de Deus, né? Quando a gente vem para cá, a gente tem que sobreviver aqui. E quando a gente tem que sobreviver, a gente acha o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é o traço de personalidade onde a gente para. Eu, por exemplo, parei no 7, né? Eu acho, né, na minha concepção de ser, de existir, o 7 para mim é mais fácil de me fazer sobreviver, né? Ser mental, analisar o futuro para prever o que de ruim pode acontecer comigo, né? É o que me faz, cara, eu consigo ter segurança, né? Eu tenho uma previsibilidade, então eu posso prever o que vai acontecer. Assim é com o 9, né? Que é a Sara, o 8, que é a Alexandra, né? Enfim, é isso. E aí, então, por isso que o legal é quando a gente começa nessa caminhada de autoconhecimento, é saber onde foi que nós paramos, né? Qual traço a gente parou, né? É o Qual ponto de tríade partida, a gente né? parou. É É o o ponto de ponto de partida. partida E para não sair só daí. e aí a Exatamente. gente começa a entender que a gente precisa assimilar alguns outros traços, né, para vir sempre equilibrando. Outra pergunta que teve também foi perguntaram qual é o traço que evita conflito. Na verdade, todos, de alguma forma, né? O 5 tem a sua forma de evitar conflito. Eu que sou o Oi, Fê, 7. travou Também um pouquinho. Fê, travou um pouquinho. Você repete, travou um pouquinho. Travou para você, Ale? Um pouco. travou. Então, aí Sim, você outra estava pergunta dizendo que também que todos eles evitam conflito. Não, alguns traços evitam conflito, né? Mas tem a sua Sim. forma de evitar o conflito. 9, né? Evita o conflito, né? Mas com a sua motivação específica. O 5 também evita. O 7, o 6, cada um com a sua movimentação, né? Motivação diferente. Sim, Por sim. isso que é o legal Exatamente. você começar a aprofundar, né? Vale Isso. ressaltar, gente, que assim, a pessoa perguntou qual é o traço que evita o conflito. Provavelmente a loja deve ter ouvido falar do enneagrama, a questão do estereótipo, das nomenclaturas, né? O traço 9, ele é conhecido como o mediador, né? Ele busca a mediar, ele é complicado para ele lidar com conflitos, né? E então, para evitar o conflitos, ele prefere se abster, então, e procura ali mediar os conflitos, né? Ele sempre busca ver os dois lados da moeda, os dois lados da situação, de uma briga. Diferente do traço 8, por exemplo, que já não tem esse problema em evitar conflito. Pelo contrário, o conflito ele já já tá vai indo pra lá, cima. ele já está entrando no meio do conflito e geralmente ele tende a sempre ele acaba sendo um pouco imparcial, porque ele acaba vendo sempre o lado, né, a verdade dele. Então, gente, o que vale ressaltar aqui, que é o que a Fê já falou, para o enneagrama não existem qualidades e defeitos, existem características. E o que a Fernanda falou é que nós apresentamos características dos 9 traços de personalidade, porém, algumas são mais predominantes na nossa vida, o que nos fazem nos perceber, nos identificar com uma determinada personalidade, com um determinado perfil. Não é isso, meninas? Perfeito. Então, assim, por isso que é muito válido trazer para vocês os centros de inteligência, para vocês sentirem aí, para vocês terem essa percepção de como vocês estão recebendo as informações e de como vocês estão se comunicando com o mundo, né? Quem está aqui na live, se quiser, manda aqui pelo comentário com qual centro de inteligência você se identifica, em qual você se percebe, né? Se é no prático, se é no mental ou se é no emocional. Se tiver alguma pergunta, manda aqui nesse link de pergunta, aqui nessa caixinha, porque daí a gente consegue visualizar. Isso. Vamos aproveitar a presença da Fernanda, porque na primeira live que a gente já fez entre amigos aqui, Enneagrama entre amigos,
nós falamos como a descoberta do nosso traço impactou na nossa vida. Eu enquanto traço 8, a Sara enquanto 9 e outros amigos, né, que foi o FEPA 5 e a Nádia 1. Hoje nós temos a presença aqui da Fernanda, que é o traço 7 do Enneagrama. E Fê, conta pra gente como a descoberta do seu traço impactou na sua vida. Fui pega de surpresa, né, Alê? Aproveita essa oportunidade. Pois é. A gente que vai Bem, aproveitar. obrigada, gente. Para mim, descobrir que eu era no traço 6 não foi difícil. Não sei se é porque eu já vinha numa caminhada de autoconhecimento, né? 7, Mas mulher, a você primeira é vez que eu 7. A primeira vez que eu tive contato, a primeira vez que eu tive contato com o Enneagrama, eu falei assim, não, eu sou 7. Não tem como, eu sou isso aqui. Porque, assim, quando a gente começa a conhecer o Enneagrama, né, às vezes parece um pouco doloroso, porque a gente começa muito por aquilo que são as características que, entre aspas, né, são ruins. Mas não é que são ruins, na verdade são pontos de melhoria, né? E quando me foi apresentado o Enneagrama, o que se falou do 7, né? Do traço, né? Do perfil 7? É que ele era multidesfocado ou multitarefa, né? É que ele tinha a tendência de sempre ver algo bom em tudo que acontecia, né? Que é o otimismo exagerado. O otimismo é uma coisa boa, mas quando ele está Isso. desequilibrado, né? Ele acaba sendo, né, o Nocivo, né? desequilíbrio Tóxico. É. nocivo, é o otimismo tóxico, né? E aí o que acontece? Essa coisa de levar tudo sempre, né, na leveza, um excesso de leveza, porque as coisas também precisam ter uma certa seriedade, né? Essa coisa de planejar muito, ficar muito aqui na mente e não ir para a ação, né? Essa coisa também de meio que começar tudo com muita empolgação e no meio do caminho enjoar Uhum. e simplesmente não querer mais isso, né? Perceber também a questão da privação de prazer. E isso é uma coisa, assim, que para mim, no traço 7, que eu consegui perceber nas grandes coisas e nas pequenas coisas, né? O que acontece? É um mecanismo de defesa que a gente cria de realmente não sentir dor. Não quer sentir dor de maneira nenhuma. Entendeu? Então, às vezes, aquilo começa a ficar um pouquinho tedioso. Já tá ficando chato, estou me sentindo preso, é tédio. Aí você larga para lá. Então, assim, eu perdi a conta de quantas vezes eu larguei livros para lá. Já tá chato, não quero. E outras coisas também, né? Então, o que acontece? Foi dolorido, sim. Foi dolorido porque a gente consegue perceber que a gente usou tá tudo bom, tudo tá muito feliz. Quando você começa a cair as fichas e perceber a sua verdadeira realidade, né? Porque o que acontece em todos os traços do Enneagrama? A gente conta uma história da nossa própria história, né? E aí, quando você começa a perceber que você não é tão feliz assim, e que você precisa, sim, entrar em contato com a dor, porque a dor nos faz crescer, né? Nascer dói, crescer dói, né? Isso pra gente é bem impactante, né? E eu conheço, inclusive, amigas, assim, colegas de caminhada, né? Que se encontraram no traço 7, né? E sentiram, e quiseram realmente crescer e chegaram a entrar em depressão. E é engraçado falar isso, né? Eu tive um momento na minha vida de realmente estar em depressão, né? Porque você percebe que existe um vazio, uma falta de sentido, uma falta de propósito, né? Que na verdade é a essência do meu traço, né? O que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? E o meu traço, né? O que é a essência do meu traço? É trazer alegria, trazer a paz, trazer o otimismo, mas de uma forma equilibrada, né? Eu percebo na minha vida que eu tinha muito hábito de pegar uma coisa muito ruim e botar chantilly. Não é bem assim. Nessa de não ser bem assim, eu ia ficando
ficando, e não conseguia enxergar, né? Eu ficava naquela idealização, não é bem assim, dá para ficar, porque isso, porque aquilo, né? E aí eu não agia, eu não saía da inércia, né? Uma inércia mental, e até mesmo uma ilusão de que eu estou fazendo alguma coisa porque eu estou pensando, eu estou planejando. Não, não, né? E aí aquilo mesmo que a gente estava falando, né? De ir para a ação. Né? Quantas vezes eu idealizei, eu comecei e não terminei. Isso dói muito, né? Dói bastante, né? Perceber essa fuga da dor, né? Perceber essa questão de não ser multitarefas, né? E realmente fazer tudo e não terminar nada. É mais ou menos assim. Uma questão de estar ali no futuro o tempo todo e muitas das vezes voltar ao passado e falar, meu Deus, o que aconteceu de verdade? Onde é que eu estava com a cabeça? Eu estava com a cabeça, não estava sentindo, não estava vivendo, né? Enfim, descobrir que a gente é 7 é muito bom. É muito Tem bom uma porque a gente pergunta. Tem uma pergunta para a aqui, realidade. gente. Fê, desculpa Hum. te interromper aí. Gratidão pela Se sua deixar, o 7 fala muito, tá? contribuição. Imagina. Gratidão pela sua contribuição. Assim, ouvindo você falar, eu lembrei de um post que eu até compartilhei no Story ontem, da nossa expectativa em relação ao autoconhecimento e da nossa realidade. A gente pensa que vai ser uma viagem plena, né? Só que assim, é uma viagem profunda, na qual a gente sai bem arranhado, porque a gente entra em contato com a nossa criança ferida, né? E a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, com a formação da nossa personalidade. E aqui tem gente perguntando, podemos ter diferentes traços fortes que mudam dependendo do momento, idade, maturidade, ou terá sempre um deles ao longo da nossa existência. O nosso traço predominante, ele é um só. A nossa personalidade, o nosso perfil de personalidade, ele não muda ao longo da nossa existência, tá? O que acontece? Nós temos aí um gráfico, né? Uma escala, e a nossa formação, até porque isso nos mostra como cada pessoa é única. Cada pessoa vai ter uma porcentagem diferente de um traço de personalidade. Por exemplo, eu tenho lá 90% 8, não, 90%, né? Mas enfim. Não, Ale, você é 8, e os 100%. outros 10%, não, 5% 7, 3% 2 e o restante dividido entre as outras personalidades. Brincadeira, gente, mas assim, cada pessoa ela tem um pouquinho de cada traço. E vale ressaltar que, independente de cada personalidade, não é porque eu sou traço 8, suponhamos que a Sara também fosse 8 e a Fê também, nós seríamos iguais. Não, cada pessoa é única. E além da personalidade, existem também as variantes instintivas, né? Que os 9 traços de personalidade aí combinados com o instinto dominante, né? Que nós temos 3 instintos. Um é dominante, o outro é flutuante ou secundário e o outro é reprimido. Então, a nossa personalidade mais o nosso instinto dominante, ela caracteriza aí a nossa variante instintiva. E são 27 variantes instintivas. Então, assim, não há como pessoas serem iguais. Até porque cada um tem uma proporção nessa formação da nossa personalidade. Então, respondendo aí o que perguntaram, não, a nossa personalidade não muda, tá? O que muda são os nossos níveis de consciência, tá? Nós temos 9 níveis de consciência e nós agimos de forma inconsciente muitas vezes, e através do autoconhecimento, através da jornada, através do Enneagrama, aí, a gente consegue fazer movimentos, né, de crescimento através das nossas flechas, que nós não falamos, movimentos conscientes, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento dessa ferramenta incrível que é o Enneagrama. Vocês querem acrescentar algo mais, meninas?
Não, acho que é isso mesmo, você falou tudo, né? E a partir do momento em que a gente evolui de uma forma geral, ela falou assim, a gente muda o traço a partir do momento em que a gente faz algum processo ou amadurece. Na verdade, não. Pode ser que você modifique um pouco a sua caracterização inicial do traço por conta justamente desses níveis de consciência, né? Tem coisas que para você vai começando a amadurecer, você vai melhorando, que a ideia é essa, você vai melhorando e talvez aquela sua característica em relação àquele traço que fosse mais marcante, talvez ela não seja mais tão intensa quanto era, né, no auge da nossa personalidade, porque a ideia é essa, que a gente consiga gradualmente, né, sair desse nosso padrão repetitivo, mas o nosso traço vai continuar sendo o nosso traço. Isso porque mais adiante eu vou vivendo, vou tropeçando, vou tendo raiva aqui, raiva acolá, e aí eu volto para minha personalidade, que é uma forma, como a Fê falou, de nos defender. Então, a personalidade ou esses traços como não são coisas ruins, né? Nem eu estou preso a esse traço, não é um rótulo, nada disso, né? Eu ouvi uma vez de Tatiane Guedes que eu achei fantástica. Ela disse assim: nós não somos o traço, nós estamos, porque a ideia é que a gente possa justamente, a partir dessa caminhada, dessas flechas, sair disso através dos níveis de consciência, sair disso. E eu vou, sei lá, transcender, virar o Buda. Não, minha gente, a gente vive no mundo real, que a gente tem raiva o tempo inteiro, todo dia. A gente não vai sair disso, não. A gente vai melhorar um pouquinho, né? Com a maturidade. Não, peraí e tal. Mas eu vou sempre recair numa falha, numa questãozinha que eu tenho que é minha, da natureza humana. Vamos continuar sendo humanos. O Exatamente. autoconhecimento, ele nos traz poder de decisão. Isso. Você traz para a consciência, decisão de né? escolha, né? Mecanismo de defesa e escolhe, olha, eu não quero mais. Eu, por exemplo, coisas sutis. Eu estou lendo um livro, quando vai chegando no final, né? Porque o 7 tem muito isso, né? De não ter acabativa. Isso tem muito a ver com o que ele passa na infância. Depois a gente, né, a Lê pode aprofundar melhor, né? E aí eu consigo perceber que, eu não quero terminar. Quando vai chegando no fim, eu não quero terminar, eu quero fugir de terminar. Mas aí eu escolho, não, eu vou até o fim. Eu vou terminar porque eu quero terminar. É uma escolha. Isso. Né? O autoconhecimento traz isso. Uhum. Isso, para mim, quando eu comecei, né, no autoconhecimento, né, se a Lê também dá um exemplozinho bem, bem simples, bem rotineiro do dia a dia. Às vezes uma coisa assim, você quer comer o que hoje? Qualquer coisa. Não é qualquer coisa, eu sei o que eu quero comer. Qual a dificuldade em dizer assim, eu quero comer tal coisa? Ou você quer ir almoçar em que lugar? Você quer ir qual lugar que você gosta? A gente pode dizer, eu quero ir em tal lugar, né? Mesmo que o outro não queira, e dali vocês entram num consenso. Mas o 9 tinha dessa, dizer, qualquer coisa, tanto faz. Não é tanto faz. Dificuldade de se posicionar, né? Dificuldade de se posicionar, exatamente, de dizer. Então, eu lembro que isso já é bem antigo. Né? Como eu já venho nessa caminhada há mais tempo, até pela própria profissão e tudo mais, que a gente faz muita terapia, né? Eu faço terapia desde os 14 anos de idade, então eu já conhecia isso meu, né? Já sabia, né, desse meu não posicionamento, e isso eu comecei a me trabalhar. Claro que foi devagarzinho, tem momentos em que eu consigo, tem momentos ainda hoje que eu não consigo. Né? Tem horas que eu me pergunto assim, por que eu não me posicionei? Será que é porque não vale a pena esse conflito, não vale a pena esse embate, ou é da minha personalidade que está gritando aqui para eu não entrar nesse conflito? Então a gente ainda tem essa, né? Quando você se conhece, você vai chegar no momento e vai dizer assim, pera ainda, isso é porque realmente... Porque hoje tem situações em que eu não entro num conflito, não digo nada, por uma questão consciente. Pronto, eu acho que a palavra é essa, né? Quando você se torna consciente do porquê que você está fazendo isso. Como você não quer continuar a ler o livro porque você não quer que acabe, né? A possibilidade de finalizar, de acabou para você que dói. Né? No meu caso, hoje eu penso, peraí, eu não quero entrar nesse conflito porque eu simplesmente prefiro evitar, ou eu não quero entrar nesse conflito porque a pessoa, por exemplo, né, que estou em um embate não vale a pena, porque não vai entender, exatamente, não vai se convencer, ou não consegue, pelos motivos dela, né? Então, a gente precisa ter consciência disso. Sim. Gente, eu coloquei a imagem novamente. Isso, eu coloquei novamente a imagem aqui para mostrar para as pessoas que estão assistindo a nossa live esse movimento das flechas. Perfeito, né? O enneagrama, esse símbolo que representa o enneagrama, né? Tem o círculo que representa a lei do todo, as 9 personalidades, tem o triângulo central e tem essas flechas que saem de cada personalidade. E através dos movimentos da flecha,
inconsciente e conscientemente, através do autoconhecimento, dessa jornada, através do Enneagrama, nós conseguimos adquirir características de outras personalidades. E a gente pode adquirir características e desenvolver características de qualquer personalidade do Enneagrama, né? Porque o Enneagrama, ele é uma ferramenta dinâmica e a gente pode buscar desenvolver qualquer característica que nós tenhamos o desejo, né? Para nossa melhoria, para nossa evolução contínua. Além das flechas, né? Deixa eu mostrar aqui os caminhos das flechas para vocês aqui, ó. Essas flechas aqui. Cada perfil acima e abaixo do nosso, no caso, por exemplo, do traço 1, os vizinhos das nossas personalidades, no caso, são chamadas de asas, que também é um movimento, né, que a gente faz aí para nos desenvolver. Nós temos uma asa que é mais dominante. No caso do traço 1, tem a asa 9 e a asa 2. Então, sempre uma asa, ela vai ser mais dominante que a outra. Porém, nós podemos desenvolver características de ambas as nossas asas, tá bom? Então, é muito importante vocês terem essa consciência também. Perfeito. E essa é a grandiosidade do Enneagrama, né? Ele te traça o caminho, né? Através das flechas, ele já te diz, ó, se você for nesse caminho, você melhora nisso, 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 naquilo. Se você for nesse outro caminho, você vai melhorar nisso, nisso, naquilo. Mas é interessante que você primeiro melhore nisso, para depois você conseguir fazer isso. Se você atravessa o caminho, quer pegar um atalho, dificilmente você consegue chegar lá, né? Mas se você segue direitinho o caminho, as flechas, ele te dá o nortezinho. Vai se não quiser, criatura. Eu acho muito importante trazer também que, assim, essa jornada de autoconhecimento, ela nos permite evoluir enquanto pessoa, mas ela nos traz a empatia. O Enneagrama, ele nos traz a empatia. Porque a partir do momento que a gente conhece a nossa personalidade, a gente entende qual é a motivação por trás dos nossos comportamentos, a gente consegue mensurar melhor e a gente consegue melhorar os nossos relacionamentos, né? Consigo mesma, com as outras pessoas, a gente vai ter uma melhor qualidade nos nossos relacionamentos interpessoais, com a nossa família, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos clientes, com os nossos pais. Por quê? A gente acaba entendendo a motivação, quando a gente conhece a personalidade da pessoa com quem a gente convive, a gente acaba entendendo a real motivação por trás do comportamento daquelas pessoas. Então, a gente acaba evitando discussões. Né? Exatamente. E a gente acaba evitando discussões desnecessárias. Né? A gente acaba evitando o conflito. E a nossa qualidade de vida, ela melhora de forma exponencial, né, menina? Verdade. Bom, a nossa live eu acho que já passou aqui de 1 hora. Sim, foi. Né? Olha como Deus provê. Hoje, infelizmente, eu não acordei bem, estou acordada desde as 4 da manhã. Não passei bem, não estou passando bem. Nada como um filtro do Instagram para a gente aparentar essa cutis aqui, essa cara saudável. Que sem filtro não existe. Mas, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu acredito que a gente traça metas, a gente traça objetivos, mas só Deus, os planos são de Deus. Porque se eu não estivesse aqui em casa hoje, a nossa live não poderia ter estendido da forma que estendeu. Né? A gente teria que finalizar a live antes da 1 hora, eu tinha me programado para fazer no meu horário de almoço. E estamos aqui nesse bate-papo leve, descontraído, trazendo conteúdo para as pessoas que estão assistindo. E a live vai ficar gravada. Eu acho que a gente conseguiu passar o conteúdo dessa vez sem interferência, né? Então, assim, a gente vai... Olha que lindo, Ale. O 8, olha só, o 8 mostrando vulnerabilidade, né? Olha que evolução! Tá vendo? O que o Enneagrama nos traz, né? O que o Enneagrama nos permite. Gente, gratidão a todas vocês, a todas as pessoas que entraram nessa live para receber um pouquinho mais de conhecimento, para ter essa percepção do centro de inteligência, para conseguir identificar a qual centro de inteligência pertence, né? Isso. Qual é a emoção básica aí que te move. Gratidão, meninas.
por serem minhas companheiras de jornada, por toparem tudo sempre, né? Gratidão aí a Nádia, nossa parceira também de jornada, Sim, a sim. nossa designer aí que sempre se propõe Isso, e faz aí verdade. as nossas chamadas, né, para as nossas Uhum. lives. Sim, 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 sim. Gratidão a cada um de vocês Uhum. presentes aqui. Eu só Obrigada. quero agradecer, tá? E eu vou salvar, vou deixar essa live salva, se der tudo certo. Vai Vou dar. subir pro YouTube também, tá Aham. bom? Sim, vou E é subir isso, também. Eu quero meninas. agradecer a todo mundo. Eu não consigo ver os Gratidão. comentários. Para mim travou aqui, travou tudo, logo do início. Não Gente, vejo eu comentário, não vou vejo nada. falando em comentários, Sara, vou aproveitar aqui o seu gancho que você lembrou e vou desativar Ai, os para tirar comentários foto. para a gente conseguir fazer uma selfie aqui. E você que está participando dessa live também, faz um print aí da nossa live e posta nos stories que a gente compartilha. Não é isso, menina? Então vamos lá. Sim. Printaram, gente? Então compartilha, marca aí @Alexandra Coach Oficial, @Sara Lopes Psicologia, é isso mesmo, né, Sara? Isso, isso. E @Caderno de Poesias ou Fernando Albuquerque, é isso, Fê? Isso, tranquilo. Marca a gente nos stories que a gente compartilha com muito prazer e Sim. gratidão. Sim, muito, muito, muito obrigada, meninas. Obrigada pela companhia. Obrigada a todo mundo que entrou, que comentou, que fez pergunta, que mandou coração, que mandou aviãozinho para todo mundo. E até a próxima, viu? Em breve. E se vocês ainda não conhecem aí o seu traço de personalidade predominante, tem interesse em descobrir, entre em contato com uma de nós três, que nós três estamos nos formando em analista aí, nós estamos à disposição para te ajudar nessa sua jornada de autoconhecimento. Perfeito. Perfeito. Beijo, beijo, meninas. Beijo, meninas!